também chamadas de Icamiabas em Tupi, na região que se estende entre os rios Xingu e Juruá. Elas dominaram todo o Vale do Amazonas num período bem anterior à era cristã. Foram períodos de grande prosperidade para todos os povos hiperbóreos da época. Além de possuir imensa força física e política em suas mãos, elas estabeleciam relações amigáveis com todas as tribos vizinhas. Suas tradições eram mantidas e repassadas para as futuras gerações através da oralidade em forma de histórias contadas, de declamação e cantoria de poesias épicas. As Amazonas traziam consigo o valor guerreiro e uma vida voltada à origem do espírito incriado. Contam que, no reino das Pedras Verdes, as Amazonas trabalhavam muito, faziam cerâmica, redes, tecidos enfeitados com penas, trabalhavam na roça, faziam suas próprias armas. Era uma comunidade onde todos tinham tudo em comum. A direção estava nas mãos de uma das Amazonas, aquela que possuía um grau de virtude inquestionável, que exercia também a função de líder carismática. Uma dessas líderes foi a chamada Conori. Havia um conselho de guerreiras, onde, junto com a líder da raça, tomavam decisões quando fazia-se necessário. Somente as guerreiras com mais de 20 ou 25 anos poderia chefiar as Amazonas. Em alguns lugares eram chamadas de Iauanauás, Cunhampunharas ou Icamiabas. Durante o período de exploração e colonização, os chamados jesuítas, com o falso discurso de pacificação e cristianização, haviam enganado algumas tribos indígenas, impondo sua cultura de dominação por trás da ideia de cristianização dos povos, que nada mais era que saquear o povo, destruir seus costumes, sem que eles percebessem. Sabemos que desde os tempos mais antigos, os povos do pacto cultural são os inúteis na arte da guerra, povos sem honra e valor, que se valeram e se valem até hoje da enganação, pois são covardes e temem um império universal, e principalmente a espada e a força dos deuses. Na época, o papo dos jesuítas foi o seguinte: baixem a espada em nome do Filho de Deus morto na cruz e seus pecados serão perdoados, e daí por diante. Depois que os povos entregavam as armas, eles matavam covardemente. Assim, conseguiram enganar vários povos, inclusive usaram esta estratégia no Paraguai contra os índios Tupi-Guarani. Todas essas missões de pacificação dos jesuítas e outros era aquela coisa de dividir e enfraquecer para governar. Então, as pessoas tinham que confessar e aceitar o Cristo morto na cruz, se rendendo ao domínio demiúrgico. Qualquer um que se rebelasse seria morto da pior maneira. Existem até hoje contos ou lendas no interior do Amazonas que muitos indígenas, fugindo desta perseguição, durante o dia se transmutavam em peixes, botos e sereias, e ficavam nos rios, lagos, saindo apenas durante a noite. Bom, isto são as histórias que se contam. São histórias que, se formos verificar, vêm de um fundo de verdade, pois, em determinada época, realmente houve uma grande perseguição. Quando os jesuítas foram tentar catequizar com suas mentiras uma das tribos das Amazonas, eles chegaram com a mesma conversa de sempre, mostrando um homem preso numa cruz. Então, as Amazonas informaram a história para suas líderes, pois eram uma sociedade matriarcal como muitos povos da África. Por exemplo, a liderança era toda feminina. As líderes receberam e ouviram um relato das guerreiras sobre essa nova ideia que traziam os falsos jesuítas, e concluíram que era tudo mentira e falsificação, dizendo: ninguém em sã consciência iria se pregar numa armação de madeira, termo que elas usaram para se referir à cruz, pois fazer isso não iria tirar o pecado de ninguém.
Então isso deve ser uma mentira que eles inventaram. Esses caras, os jesuítas, são demônios. Coloquemos eles para correr. Então, quando elas chegaram para dar a resposta à proposta de pacificação dos jesuítas, já de cara os botaram para correr na flechada. Claro, aqueles que escapavam, pois a maioria era morto ali mesmo. A partir daí, os hipócritas pegaram raiva e horror com relação às Amazonas. Eles tinham pavor delas. Então, como é de costume dos demônios servos de Jeová Satanás, para esconder as verdades e também suas derrotas, inventaram mentiras sobre as Amazonas que são contadas até hoje. Enfurecidos, ainda tentaram por diversas vezes invadir as aldeias das Amazonas, mas não conseguiam, pois as mulheres guerreiras eram implacáveis e invencíveis. Inclusive, elas e seu exército armado ajudavam diversas tribos. Como de costume da sinarquia religiosa, quando não conseguem destruir um povo fisicamente, tentam destruir moralmente, inventando calúnias, para que esse povo não sirva de exemplo para os outros. Uma das derrotas mais notáveis do Demiurgo foi quando uma princesa da Suméria, chamada na época de Ishtar, matou um de seus servos draconianos, que participou de diversas experiências genéticas na humanidade. Mas, voltando para as Amazonas, uma das táticas de combate das Amazonas arqueiras era de atirar flechas com os pés. Elas deitavam no chão, pegavam um arco enorme, esticavam o arco usando os dois pés e mandavam uma flechada de uma inimaginável distância, como se fosse um tiro de canhão, coisa não vista nos dias atuais, coisa realmente de verdadeiras deusas guerreiras. Lembrando que este vídeo não é para enaltecer o feminismo, pois este é apenas mais uma das ferramentas de manipulação do sistema. Este vídeo foi feito com base em diversas pesquisas e muito estudo, para que possa chegar até as princesas e príncipes guerreiros que possuem o sangue das Amazonas e não o sabem, pois estão espalhados por todo o Brasil e América do Sul, e também diversos países. Deve-se recuperar a honra e o valor guerreiro, que está adormecido no sangue da descendência atual dos guerreiros hiperbóreos.